foi? Olá, queridos brasileiros. Saudades, viu? Faz muito tempo que não visitei o Brasil, mas dou graças a Deus que pude passar 8 anos lá no Brasil estudando, trabalhando, ministrando, pregando a palavra de Deus. Hoje estamos aqui na Ucrânia, já faz 10 anos, 12 anos, trabalhando aqui no ministério. Começamos uma igreja aqui, uma igreja missionária, mas antigamente não tivemos essa liberdade. Você sabe da época da União Soviética, que a igreja era perseguida. O meu pai era pastor na época, mas quando o regime comunista caiu, o meu pai descobriu a documentação secreta da KGB, da polícia secreta do governo. Aí ele encontrou uma lista dos pastores que estavam colocados ali os nomes, as pessoas que o governo queria fuzilar, matar, e o nome dele estava no 4º lugar. Quando ele viu essa página, ele se colocou de joelhos e agradeceu a Deus. Hoje nós temos plena liberdade aqui na Ucrânia. Hoje nós podemos pregar a palavra de Deus nos estádios, o que a gente faz agora, né, nesse momento, com 16 brasileiros que vieram do Brasil, e a gente agradece muito a Deus por esse projeto. Sou o Lubomir, tenho 41 anos, sou casado, temos 2 filhos, Maximus, Natan, minha esposa Natasha, e sabe, a gente queria agradecer todas as igrejas, os irmãos que ofertaram, que ajudaram, que estão em oração por esse time. Na verdade, os 16 jogadores de futebol, os nossos irmãos em Cristo, eles fazem belo trabalho aqui. Na verdade, estamos pela primeira vez nessa jornada, nesse projeto, mas está dando muito certo. Já visitamos prisão, já demos muitas clínicas de futebol para muitas crianças. Jogamos futebol com os capelões militares, porque na verdade o nosso país tem passado um período muito complicado na nossa vida. A situação aqui no nosso país tem sido péssimo. A Rússia invadiu a Ucrânia, já tomou uma parte dela, a chamada Crimeia, a nossa parte litoral. E hoje em dia nós estamos guerreando em outros 2 estados chamados Donetsk e Luhansk, onde os russos, em cooperação com a República da Chechênia, chechenos, eles estão matando muita gente. Já temos mais de 10 mil mortos ali, um conflito militar que rouba muita gente, as vidas das crianças, dos adultos, do povo civil e do povo militar. Do atentado que teve ontem. E ontem nós gravamos uma entrevista com Diogo Rincon, porque ele é bem conhecido aqui, a torcida do Dinamo. Ele é o ídolo, ele é considerado o melhor jogador de todos os tempos aqui, dos estrangeiros que vieram. Aí nós acabamos de gravar uma entrevista aqui na TV local, e indo para o estádio, para um jogo, no caminho, os terroristas aqui da Chechênia, da Rússia, eles explodiram o carro de uma pessoa militar, de um general poderoso aqui na Ucrânia. Ou seja, nós estamos vivendo essas coisas. Eu me lembro. E hoje, na verdade, nós estamos saindo agora para passear no centro da cidade, onde, na verdade, a guerra começou. Lá nós vamos ver as fotos de 100 jovens que começaram a luta contra a Rússia sem arma, sem nada, e foram as vítimas, na verdade. Eu lembro daquele dia quando os terroristas vieram, eles entraram até nas escolas. As crianças ficaram todas aí no cantinho com muito medo, as professoras também não sabiam o que fazer. E eu peguei o carro, fui lá para a escola. Quando entrei na sala de aula, a professora me perguntou bem baixinho: você está de carro? Eu disse sim. E ela me pediu assim: leva o maior número possível de crianças daqui. Aí botei crianças no carro e fui correndo. E pelo caminho meu filho perguntou: pai, por que essa correria, por que tudo isso? E eu respondi que a guerra começou no nosso país. E o meu filho me perguntou assim: pai, o que é
o que é guerra. Aí, nesse momento, os primeiros jovens na Praça Central foram matados. Hoje nós temos muitos refugiados, os nossos irmãos, pastores, com esposa que foi morta ou com os filhos, muitos refugiados que fugiram para cá, nessa cidade, nesse campo aqui tem muitas crianças abandonadas, muitas crianças com sinais no corpo de bala, de explosão, de outras coisas assim da guerra. Aí nós pedimos que o Brasil nos ajude nesse momento de conflito militar e ore por nós, continue orando por nós. Esse time que veio dos jogadores aqui é uma grande ajuda aqui para as crianças, para o povo ucraniano aqui, como também para os militares. Nós tivemos um jogo num campo militar, num quartel, na verdade, e tivemos 200 a 300 militares aí nas arquibancadas assistindo o jogo. E nós tivemos a oportunidade de lá orar pela paz. Eu estou grato a Deus pela oportunidade de traduzir os brasileiros. Na verdade, essa emoção toda que estamos vivendo aqui, jamais esqueceremos. Isso vai ficar na nossa memória para sempre. Por isso, louvamos a Deus pela cada um dos que vieram nessa viagem. Esperamos que no próximo ano, nos próximos anos, vocês nos ajudem e a gente vai continuar esse projeto maravilhoso que alcança milhões e milhões de pessoas aqui. O esporte, assim, na verdade, é uma ferramenta assim bem legal. Eu acredito pessoalmente, como também a maioria das pessoas aqui, que é futebol, porque o esporte é grande, né? Tem variedade do esporte, mas futebol é mais conhecido aqui, mais famoso, e tem muita gente que gosta de jogar bola aqui. Por isso, sabe, os brasileiros, eles cativam as pessoas com a bola, com aquele jeito brasileiro, amigo, um abraço, um beijo. Eu vi quando o famoso Rincon e outros nossos irmãos, o Chiquinho, o Isaías, enfim, todos aproximando-se da criança, abraçando, beijando, e a criança falando assim: nossa, que gostoso, faz tanto tempo que eu não senti isso na minha vida. Aí, no campo, eles brincaram muito, e o esporte faz muito sentido aqui. Por isso, nós podemos com muita facilidade, ou com mais facilidade, reunir pessoas, principalmente a geração mais nova, crianças, adolescentes e jovens, aqui jogando bola, e depois os brasileiros dando seu testemunho. Falar sobre a estratégia da igreja de montar a estrutura ali pro... Sim. E estamos aqui no processo de desenvolver mais a estrutura esportiva para alcançar as pessoas aqui. Temos um campo aqui no terreno dessa igreja, como também fizemos um campo bem pequeno dentro da igreja, porque aqui temos 4 estações bem diferentes. Agora verão 30 graus positivos, mas chega inverno quando a temperatura cai para 30 abaixo de zero, e aí você não consegue jogar aqui fora, na rua, mas você pode jogar aí dentro. Aí a igreja tem uma visão bem legal, bem missionária, e eles pretendem aumentar essa estratégia. Eles sonham com um brasileiro que possa vir aqui para um tempo, para um período de meio ano, um ano, para todos os dias dar treinamento aqui e aumentar o público das crianças, porque você sabe, o brasileiro aqui é como um imã que atrai as pessoas, porque vindo um jogador do outro país é uma coisa, mas quando vem um brasileiro é totalmente outra coisa. Por isso a gente está agradecendo a Deus que o próprio Deus deu essa habilidade com bola para os brasileiros. Nessa propriedade que nós estamos aqui tem, na verdade, 3 centros. Aqui tem uma missão nossa ucraniana, a primeira missão ucraniana aqui, chamada Centro da Vida Cristã, aqui em Kiev. Depois nós temos uma igreja, uma das melhores igrejas aqui, que tem uma visão bem missionária, evangelística, e também temos aqui a nossa Convenção Batista Ucraniana, que acabou de construir o seu primeiro prédio, apesar de termos a nossa história como protestantes batistas aqui na Ucrânia no mínimo 150 anos. Mas graças a Deus que o tempo muda. A época de perseguição da igreja, a proibição da palavra, da Bíblia. Eu lembro dos tempos quando meu pai copiava à mão
o capítulo, sei lá, primeiro capítulo de João à mão, e mesmo assim ele corria o risco de ser matado ou mandado à Sibéria por causa de uma folha copiada à mão da Bíblia. Hoje em dia nós temos liberdade, nós temos variedade de tradução da língua ucraniana. Eu agradeço o povo batista brasileiro que durante 70 anos que o regime comunista nos perseguia, mas o povo brasileiro orava. E hoje nós temos liberdade, mas tem outros povos, na China e outros povos que continuam nesse regime, e nós temos que continuar a orar, sustentar os nossos irmãos aí para que o regime possa cair e para que a palavra do Senhor possa ser pregada. Sim, na verdade, nesses poucos dias nós temos planos bem puxados. O nosso dia é bem difícil, principalmente para os brasileiros que se desgastam muito. Visitamos também um presídio aí e os nossos brasileiros, o time do Brasil poderia fazer um jogo amistoso com os caras de lá. O campo era péssimo, claro, mas os prisioneiros ficaram de bocas abertas, porque o brasileiro abraçava, sorria, cantava, enfim. O diretor daquele presídio, ele ficou muito alegre, ele agradeceu muito. Rincon e outros poderiam dar seu testemunho para os presos aí, como também conseguimos levar 3 pessoas dessa igreja aqui para o presídio, e eles fizeram uma boa amizade com a direção do presídio, e nesses dias já começaram o discipulado lá na prisão. E Deus tem abrido muitas portas através dos brasileiros. Olha, eles estão aqui 3, 4 dias, mas já foram abertas tantas portas e tantos projetos sociais já foram feitos. Hoje a gente vai pegar a estrada, vamos viajar de 300 quilômetros para uma cidade chamada Lviv, e lá a gente vai dar continuidade aos nossos projetos. Como é que foi o dia no quartel militar? Porque foi um projeto que atingiu uma visibilidade nacional, né? Sem dúvida, sem dúvida. E depois daquela visita já tivemos outros convites dos outros presídios, na verdade. E eles estão implorando para que o brasileiro venha outras vezes e visite outros presídios também. Tem aqui uma pessoa chamada Yuri, e através de Yuri Deus está abrindo as portas nos presídios. Quem é o Yuri? Yuri ele faz parte da Federação de Futebol da Ucrânia, na verdade, que é responsável pelos projetos sociais através de futebol ou outro tipo de esporte. E aqui Deus usou brasileiros, como também o Yuri. Ele é pastor, na verdade. 13 anos ele usava drogas, ele era dependente químico. Ele era a pessoa que estava perto para morrer, mas Deus salvou a vida dele, e hoje em dia ele faz muito sacrifício para espalhar a palavra de Deus através de muitos projetos sociais aqui. Ok. Por fim, assim, como é que foi qual é o legado que no dia de ontem, no estádio aqui da região, qual é o legado que os brasileiros deixaram, e qual foi o maior benefício, assim? As pessoas voltaram os olhos para... Sim, na verdade, ontem tivemos um jogo. Na verdade, o placar do jogo não foi tão bom para os ucranianos. Em que sentido? 3-3 foi o empate, mas todos, 90% dos ucranianos disseram assim: nós sabemos que o brasileiro sabe jogar muito melhor que eles jogaram, mas nós sabemos que o dia é muito puxado para eles. Eles têm muitos jogos, eles falam muito, eles dormem pouco. Mas mesmo assim os brasileiros fizeram um belo jogo, o público gostou demais, o estádio foi praticamente lotado, e olha, isso foi feito praticamente em cima da hora. Soubemos desse projeto faz pouco tempo, mas podemos realizar um bom projeto. Diogo Rincon poderia dar seu testemunho ao público. O público aplaudiu muito porque ele é um ídolo, ele continua aqui um ídolo do Dínamo, e o público aplaudiu muito quando o Diogo falou que a vida dele totalmente mudou. Ele disse que ele veio para a Ucrânia com outra missão. Ele veio não só para jogar bola, mas através de futebol
falar daquele treinador que mudou a vida dele, que mudou o coração dele, que abriu os olhos para ver o sentido verdadeiro de vida cristã em Cristo, na igreja, servindo e ministrando a palavra. Fizemos muitas fotos, muita gente veio no campo para tirar foto com os brasileiros, e brasileiros abraçando, beijando, falando do amor de Cristo. Aquela entrevista que foi no final do primeiro tempo marcou muito a vida de pessoas. Até um repórter aí, ele comentou assim, olha, Diogo veio aqui e fala mais uma vez de Deus, da sua igreja, enfim. Ou seja, as pessoas percebem a mudança da vida de um ídolo brasileiro, ucraniano aqui no nosso território na Ucrânia. Então, obrigado mais uma vez para todos que fizeram parte nessa viagem dos 16 anjos do Senhor vindo do Brasil à Ucrânia. Que Deus abençoe o Brasil e as igrejas e a visão que você tem. Amém. Amigo,